Olá, bom dia. Meu nome é Geraldo Duarte e, como eu disse para vocês em aulas anteriores, eu sou responsável por esse módulo de transmissão vertical das infecções. Nós dividimos este módulo em várias aulas e a aula sobre transmissão vertical dos vírus, ela ficou muito longa e então nós fizemos uma divisão. Nós falamos numa primeira aula sobre a transmissão vertical do HIV e dos vírus que causam hepatites do tipo B e C. E agora, nesta atividade, nós vamos falar sobre a transmissão vertical do citomegalovírus, papilomavírus, parvovírus e dos vírus da rubéola e herpes tipo 2. Então, a nossa atividade agora, nesta manhã, vai tratar da avaliação das infecções por estes vírus. Aos moldes das aulas anteriores, nós traçamos para vocês os objetivos dessa aula. Nós gostaríamos que ao final desta atividade vocês fossem capazes de descrever o potencial de histotoxicidade fetal viral de acordo com o período gestacional da infecção, de entender e discutir a importância médica, social e financeira da transmissão vertical dos vírus aqui citados, descrever os mecanismos fisiopatológicos de sua transmissão vertical, entender e discutir criticamente o prognóstico do feto com a transmissão vertical por estes vírus, descrever o tratamento intraútero de crianças acometidas pelos vírus aqui citados, descrever as principais medidas profiláticas em relação à transmissão vertical desses vírus e, por fim, valorizar os aspectos humanísticos na abordagem da gestante cujo filho esteja eventualmente acometido por transmissão vertical por algum desses vírus aqui abordados. Eu trouxe da aula sobre os conceitos básicos da transmissão vertical, eu trouxe de lá esse diapositivo que é uma síntese do conceito do que é a transmissão vertical. Essa infecção vertical, então, nós vamos avaliá-la sobre este prisma de entendimento. É a infecção fetal ou neonatal de origem materna que ocorre durante a gravidez, por isso chamada transplacentária, ou no período periparto, ou ainda no período pós-parto, muitas vezes transmitidas através da amamentação. Nós vamos avaliar com os senhores, separamos 5 vírus, que são os mais frequentes, aqueles que causam maiores problemas para o obstetra, para o neonatologista, para a família e para a criança acometida de uma forma geral. Sem dúvidas, nós não esgotamos todos os vírus com possibilidades de transmissão vertical, mas escolhemos aqueles vírus com as características que eu citei. Que trazem mais problemas ou são aqueles mais frequentes. Então, são esses vírus que nós vamos conversar com vocês hoje. Vamos começar então com o vírus da rubéola. O vírus da rubéola é um RNA vírus de elevada histotoxicidade embrionária. Este sim, o nosso medo da transmissão vertical é o que ele pode causar em termos de problemas de histotoxicidade imediata, levando à alteração da morfogênese e alterações tardias, que eles podem ter alguns tipos de problemas com alterações não morfológicas, mas funcionais, como, por exemplo, o desenvolvimento de diabetes mellitus no futuro. A síndrome da rubéola congênita, descrita em 1941, ela é caracterizada pela presença de catarata, alterações oculares, cardiopatia, surdez e retardo mental. Essa é chamada tétase de Gregg, mas que não é apenas, essa é a síndrome da rubéola congênita, mas nós temos também a síndrome da rubéola congênita ampliada, numa grande epidemia de rubéola que nós tivemos em Chicago e Nova York, em 1964, que é chamada de síndrome de rubéola congênita ampliada, acometendo outros órgãos e mostrando uma doença muito mais grave do que a tétase de Gregg.
Temos que chamar a atenção dos senhores que os programas de vacinação dos países desenvolvidos, ela reduziu assim bastante a frequência da síndrome da rubéola congênita. E isso, de uma maneira geral, também teve repercussão aqui no Brasil. O problema aqui no Brasil não é que os programas vacinais não reduziram a síndrome da rubéola congênita, é a questão de acesso. Algumas populações elas não têm acesso ao processo vacinal. Né? E sem o acesso, a rubéola congênita continua nessas comunidades de uma forma inalterada. A frequência não se alterou. Temos que chamar a atenção, aqui por último, de que os danos placentários são muito evidentes. Nós temos a placentite bem evidente, que posteriormente levam a deficiente nutrição. Então, a questão da restrição de crescimento em crianças com síndrome de rubéola congênita, ele decorre não do acometimento fetal em si, mas pode decorrer também disso, mas decorre do comprometimento placentário que leva a um déficit de nutrição mais tardiamente, né? Qual é a frequência da rubéola na nossa população? Esse trabalho, essa avaliação foi feita na nossa população de puérperas e nós observamos que 85% das nossas puérperas elas já têm anticorpos contra o vírus da rubéola e 15% não apresentam esse vírus. Portanto, 15% da nossa população aqui, que vem da luz aqui em Ribeirão Preto, são ainda susceptíveis ao vírus da rubéola, né? Qual é a mudança e alteração que ocorre? Qual é o comprometimento que ocorre nos fetos quando a infecção ela ocorre precocemente ou tardiamente? Existem diferenças? Vamos ver. Quando a infecção ela ocorre no primeiro mês de gravidez, o risco que nós temos, os riscos médios, isso aqui são percentuais médicos obtidos de vários trabalhos, várias casuísticas. Esse acometimento fetal grave ocorre de 10 a 60%. E isso faz com que haja uma pressão muito grande para a interrupção da gestação para essas crianças. Apesar de não ser protegida por lei, a interrupção da gravidez ela é pedida e solicitada por várias famílias cuja mãe foi acometida por rubéola no período inicial da gravidez. As interrupções da gravidez, nesse caso aqui, só são permitidas se liberadas judicialmente. Não pode ser por nossa ideia, nossa iniciativa médica. Ela tem que ser, o processo pode ser por nossa iniciativa, mas a liberação ela é judicial. Voltemos aqui. Se a infecção ocorre, então, no segundo mês, o percentual de fetos acometidos, ele em termos gerais, diminui. Por exemplo, aqui ele pode chegar a 60%. Aqui o máximo que ele chega são 25%. Se ocorre no terceiro mês, 10 a 20% de acometimento fetal grave, no quarto mês, 6 a 7%, e acima do quinto mês, não ultrapassa 1%. Então, depende objetivamente. A malformação, o agravo morfológico, ele ocorre na dependência do período em que a infecção ocorreu, do período gestacional em que a infecção ocorreu. Quais são os efeitos fetais da rubéola ampliada? São transitórios. Nós dividimos em transitórios, permanentes e precoces e permanentes tardios. Transitórios, trombocitopenia, algumas lesões ósseas, baixo peso, inflamação generalizada, hipoplasia do timo e o nascimento pretermo. Das permanentes precoces, catarata, retinopatia, surdez, cardiopatia, microcefalia, retardo mental. Dos permanentes tardios, autismo, esquizofrenia, diabetes mellitus, tireoidopatia, puberdade precoce, atresia do ducto biliar e cirrose hepática. Então, nós temos, na síndrome da rubéola ampliada, nós temos uma gama imensa de alterações transitórias, permanentes precoces e permanentes tardias, que colocam
para os profissionais que cuidam dessas mães com possibilidades de ter a rubéola durante a gestação, de que antes todos os esforços devem ser envidados no sentido dessas pacientes serem submetidas ao processo vacinal antes de ficarem grávidas. É este o nosso objetivo primário na abordagem da rubéola. É evitar que a grávida entre neste processo de gestacional sem estarem imunizadas contra a rubéola. Então, aqui nesse diapositivo, eu coloquei em vermelho todas as alterações da rubéola congênita ampliada, aquelas que configuram e que caracterizam a tétrade de Gregg ou a síndrome da rubéola congênita, sem ser ampliada. São esses que estão aí em vermelho. Fazendo uma análise temporal dos eventos clínicos na rubéola, nós avaliamos que aqui, considerando como dia zero de contágio, com uma semana após o contágio, nós já temos viremia, sem sintomas, mas viremia, e ele já está sendo eliminado da orofaringe. Na orofaringe. Então, o contato de uma grávida com uma pessoa já com sintomas, é preciso de saber se só no período de sintomas ou se teve contato uma semana antes. Porque se teve contato uma semana antes, mesmo que ela não tenha contato mais no período de sintoma, essa paciente, essa grávida, está sob risco de desenvolver rubéola. No período de sintomas ocorre normalmente 2 semanas após o contágio, permanece nesse período de sintoma por uma semana. E logo após, e às vezes até no período finalzinho dos sintomas, nós já temos o aparecimento das imunoglobulinas. A IgG ela permanece constante, se espera que para o resto da vida. Nós sabemos que isso às vezes não ocorre, tem caso que essa imunoglobulina ela cai, e a imunoglobulina do tipo M, até o 6º mês, nós já não observamos mais imunoglobulina do tipo M na circulação da grávida. Qual é a nossa conduta em relação a uma paciente, a uma gestante que chega com rubéola? Primeiro, é aferir o período gestacional da viremia. Termos essa informação de uma forma correta para podermos conversar com ela em termos de informarmos quais são os percentuais eventuais de acometimento potencial do seu filho. Nós temos que informar sobre os pais, sobre o prognóstico. E aí nós não temos bola de cristal. Nós temos que ser humildes para explicar para eles qual a nossa limitação de dizer que sim ou de dizer que não. E que nós temos apenas as avaliações percentuais de acometimento dado pelos achados de outros trabalhos, outros autores, e que muitas vezes, muitos de nós não temos vivência suficiente para falar, não temos casos, números suficientes para informar de que na casuística que a gente viveu, na prática, esses percentuais são X ou Y. De uma maneira geral, nós nos valemos das estatísticas do mundo para podermos levarmos essa informação, mesmo que incompleta, mesmo que insatisfatória, da forma mais verdadeira e mais cristalina, mais pura, para este casal que está sobre o impacto do diagnóstico e sobre uma pressão psicológica tremenda. Nós podemos fazer a imunoglobulina hiperimune, sabendo e mostrando, informando a família de que a imunoglobulina ela não consegue evitar a infecção, a transmissão vertical, mas ela pode eventualmente reduzir o agravo, reduzir a gravidade desse acometimento. Nós temos que fazer um preparo psicológico para o diagnóstico pré-natal, e fazendo esse preparo psicológico para eles estarem preparados, né, na realidade, na acepção exata do termo, para o positivo e o negativo. O negativo, ele alivia, mas o positivo, ele traz um outro encargo, porque o diagnóstico da infecção fetal, ele é pesado.
Como é que é feito esse diagnóstico da infecção fetal? Nós fazemos por amniocentese, por cordocentese e por ecografia. Se eu faço a amniocentese, eu posso fazer o PCR, eu posso fazer uma técnica de biologia molecular para ver se eu encontro fragmentos do vírus no líquido amniótico. Se eu faço cordocentese, eu posso fazer o ELISA e buscar imunoglobulina do tipo M na circulação fetal, eu posso fazer o PCR e eu posso fazer o hemograma, que vai mostrar uma infecção, dados de uma infecção viral no hemograma do feto. Ou eu posso fazer a ecografia. A ecografia é um exame tardio, faz o diagnóstico de probabilidade através do dano fetal. Se o dano fetal ele não for captado, não for visualizado, visibilizado pela ecografia, nós podemos ter uma falsa impressão de que esse feto não esteja cometido. Então, a ecografia ela serve quando o dado de malformação é evidente. Senão, ele fica extremamente limitado. E quem vai dar o diagnóstico de certeza seria a cordocentese ou a amniocentese. O mais utilizado é a amniocentese, para buscar o material fetal e a dosagem e a avaliação se tem material genético do vírus no líquido amniótico utilizando técnicas de PCR. Se o feto não está contaminado, tudo bem, levamos a gestação até o seu termo. Se o feto está contaminado, é a grande discussão que existe sobre a interrupção da gravidez. Nós vamos interromper a gravidez ou não? Nós só podemos interromper se houver uma liberação judicial. Se não houver essa liberação judicial, nós não podemos indicar a resolução da gravidez, a interrupção da gravidez. E para esta família também, aqueles percentuais de uma grande probabilidade de que essa criança também não esteja acometida, também deixa a família numa situação de indecisão muito grande. É uma situação, eu reafirmo, é um momento psicológico extremamente crítico para esta família, não é uma situação muito fácil. E se nós temos, então, uma paciente que foi vacinada contra a rubéola, a vacina, normalmente, ela é acidental. A vacina é por vírus vivo atenuado, portanto, contraindicado durante a gravidez. A gente não sabe se a vacina pode ou não causar uma síndrome da rubéola congênita por vírus vacinal. Mas os dados que existem até hoje é que mostram e dão certa segurança de que não precisamos interromper a gestação. O risco teórico é de 4,7% de aparecer na nossa população de que essa criança possa desenvolver a síndrome da rubéola congênita. Por quê? O que é risco teórico aqui neste caso? É quando nós fazemos a vacina na mãe e a criança nasce com imunoglobulina do tipo M positiva. Porque a imunoglobulina do tipo G passa a placenta, não serve. A imunoglobulina M, se o recém-nascido aparece com ela, nasce com ela, é porque houve a contaminação durante a gestação. E essa contaminação, esse aparecimento numa população grande que foi vacinada na região de São Paulo, no estado de São Paulo, a taxa de crianças que nasceram com imunoglobulina, cujas mães foram vacinadas acidentalmente durante a gravidez, e elas nasceram com imunoglobulina positiva, foi de 4,7%. Quantas dessas crianças tiveram malformação congênita? 0. Então, nós falamos que o risco teórico é de 4,7. O risco real foi de 0. Isso não nos autoriza, no entanto, a vacinar todas as gestantes. Essas crianças, elas precisam de serem seguidas por uma geração para nós falarmos que essa vacina pode ser liberada durante a gravidez. Então, para essas mães vacinadas, o que nós fazemos? Nós fazemos o controle ecográfico para ver se existem malformações e aí sim nós vamos conversar com a família, fazer o diagnóstico da infecção fetal e começa aquela discussão sobre o que fazer na gestante
cujo feto está realmente infectado pelo vírus da rubéola. O melhor mesmo, então, resumindo e terminando esse assunto sobre a transmissão vertical do vírus da rubéola, é evitar todos os esforços no sentido de que essa mãe entre no processo da gestação imunizada contra o vírus da rubéola. Vamos falar agora sobre o vírus herpes tipo 2. O vírus herpes tipo 2, daqui para frente chamado HSV2, ele provoca mais lesões genitais e anais. O tipo 1, ele provoca lesões faciais, mais orolabiais, né? E o HSV2, que é o herpes genital, é o que nós vamos estudar, é que nós conhecemos mais sobre a sua transmissão vertical. A infecção primária por esse vírus, ela é mais efetiva para a transmissão vertical, mas as infecções recorrentes são mais frequentes. Então, os problemas que nós temos, em última análise, avaliando a frequência das transmissões verticais, elas são mais frequentes em decorrência das infecções virais crônicas do que as infecções agudas. As infecções agudas são mais efetivas, mas são bem mais frequentes na população adulta. E as infecções crônicas, recidivantes, recorrentes, elas são mais frequentes. Então, no cômputo geral, as transmissões verticais elas são mais frequentes em decorrência das infecções crônicas, né? Existe um tropismo por tecido nervoso central nos fetos acometidos, um tropismo preferencial, não exclusivo, mas preferencial pelo sistema nervoso central. A transmissão vertical do herpes simples do tipo 2, ela pode ocorrer no canal de parto, por via ascendente ou transplacentária. Então, ela ocorre através da circulação, por via transplacentária, por via ascendente, através do colo, ou no momento do parto, no canal de parto. O que ela pode causar? O HSV2, o que ele causa? Ele pode causar, potencialmente, ele pode causar aborto, micro com hidrocefalia, microcefalia, mas com dilatação dos ventrículos cerebrais e calcificações disseminadas pelo encéfalo. Pode causar também corioretinite e lesões disseminadas em todo o organismo. Lesões de pele, ele pode nascer com lesões na pele, lesões hepáticas, lesões encefálicas, lesões nos rins e nos intestinos. Na realidade, a mortalidade neonatal ela está ligada em decorrência de quantos sistemas foram acometidos. Se são acometidos 2 sistemas, nós temos um percentual de mortalidade. Se 2 sistemas, 3 sistemas ou lesões disseminadas com vários sistemas acometidos. Mas as mais graves, eu chamo a atenção, são as lesões encefálicas. Podemos ter na criança acometida também restrição de crescimento intraútero, prematuridade e, por último, e mais graves, os óbitos fetais e neonatais. Então, vejam, senhores, que a transmissão vertical do herpes simples tipo 2 é extremamente grave. É melhor que não tenha. Aqui, um diapositivo mostrando um genital, a fotografia de um genital, ficou um pouco fora de foco, mas aqui as vesículas que caracterizam as lesões por herpes simples, do tipo 2, nos genitais. Vocês verão detalhes de como fazer o diagnóstico, quais são essas lesões, nas aulas específicas sobre herpes. Aqui já é uma fase mais avançada da doença, uma fase ulcerada, disseminada numa paciente portadora do HIV. Vejam a profundidade das lesões, né? Lesões realmente disseminadas, lesões que incapacitam a paciente para o trabalho, até para andar. Essa paciente não conseguia andar, não conseguia ficar de pé, em decorrência dessas lesões que são extremamente dolorosas. Lesões do herpes são muito dolorosas. Qual é a nossa linha de ação com o HSV2? A triagem durante a gravidez não está indicada, porque a frequência dessa infecção na nossa população ela é muito grande. O HSV2 ele tem reação cruzada com o HSV1. O HSV1 mais o HSV2 dá mais de 90% da população é acometida por um desses 2 vírus, e eles têm reação cruzada.
Então, a triagem, ela não é o custo-benefício da triagem do herpes vírus tipo 2 durante a gravidez, ela não se justifica. Mas temos que tratar toda mulher com lesões ativas, reduzindo o período de eliminação viral. A evolução clínica da gravidez é que irá indicar a necessidade de diagnóstico da infecção fetal. Então, tem uma paciente com herpes tipo 2 ativa. Nós vamos fazer o diagnóstico da infecção fetal em todo feto? Não. Vai depender da evolução clínica da gravidez. E como é que nós avaliamos? Nós avaliamos através da medida da altura uterina ou do exame ecográfico. Se esse feto está acometido, normalmente na fase aguda da infecção ele desenvolve polidrâmio, ele pode desenvolver edema. Então, neste caso, ele pode mostrar redução da motilidade fetal. Então, a evolução clínica da gravidez não está indo bem. Neste caso, o ultrassom vai ser fundamental. A primeira medida do fundo uterino, da altura uterina. E depois nós podemos complementar esse diagnóstico através do exame ecográfico e nós podemos ter a demonstração, né, ecográfica de que esse feto ou a placenta tem algum tipo de anormalidade. Aí sim, nós vamos fazer o diagnóstico da infecção fetal, que ele é feito com a retirada, a obtenção de uma amostra do líquido amniótico, chamada amniocentese, e nesse líquido amniótico nós vamos fazer a reação em cadeia da polimerase, o PCR, para determinar fragmentos do DNA fetal nesta amostra. O tratamento da mãe, eventualmente, apresentando sinais clínicos dessa infecção. Nós temos três oportunidades, três substâncias que podem ser utilizadas. A primeira delas é o aciclovir, que vem na forma de creme, comprimidos ou injetável, o valaciclovir e o fanciclovir. No Brasil, a maior experiência que existe no tratamento de herpes genital em grávidas é com o aciclovir. O aciclovir creme, os infectologistas dirão que não serve para nada. Eu vou dizer para vocês que ele é uma excelente arma no caso da paciente que tem infecção viral recorrente, tem herpes recorrente. A paciente que tem herpes recorrente, ela sabe que vai ter uma crise. Ela tem um incômodo genital que começa com prurido, depois é dor, para depois vir a manifestação de vesícula. Nestes casos, e se você orientar bem a paciente, o creme colocado e passado e aplicado, quando a paciente começa a sentir prurido, ele consegue abortar a lesão. Então, o creme, como terapia da infecção herpética, já na fase de úlcera, na fase de vesícula, ele realmente não adianta. Mas antes de nós termos as lesões específicas, clinicamente evidentes, o creme pode evitar com que essa lesão se torne clinicamente evidente. O que nós mais utilizamos é na forma de comprimidos, né, quando a paciente tem o episódio herpético, utilizamos o aciclovir na forma de comprimidos e na forma injetável, quando a lesão é disseminada. Nós temos várias lesões e que o tratamento via oral não controlará esta infecção. Qual é o limite entre um e outro? É só a experiência, só janela, tempo de vivência, para nós definirmos quando utilizaremos via oral e quando utilizaremos a via injetável. A via de parto no herpes genital vai depender de alguns fatores. Primeiro deles, tem lesão herpética genital ativa? Se tiver lesão herpética genital ativa, nós vamos fazer uma outra pergunta. É infecção primária ou é infecção recidivante? Se é infecção primária, tem que fazer cesárea. Esse feto tem um grande risco de se infectar. Mas se é infecção recidivante, a indicação de cesárea ela tem que ser discutida com a mãe. O risco aqui, que se é infecção recidivante, a mãe já tem anticorpos contra
o HSV2, então a cesárea pode não reduzir o risco de transmissão vertical. Nós não temos muita certeza se a cesárea na infecção recidivante, se ela surte algum efeito. Na infecção primária, não há dúvidas de que a cesárea reduz a transmissão vertical. O outro fator que a gente tem que levar em consideração é se tem integridade coreoamniótica. A bolsa está rota? Ela está rota depois de 4 horas? Não adianta fazer cesárea porque o vírus já está lá dentro da cavidade uterina. Se é um tempo de ruptura com menos de 4 horas, o risco desse vírus já ter ascendido, ele é reduzido. Então, se a bolsa íntegra, não há dúvida de que tem que fazer cesárea. Se a bolsa está rota, eu pergunto esse tempo de evolução. O que é muito difícil no Brasil, em termos gerais, isso é o que mostra a ciência. O que é difícil no Brasil é que nós indicamos cesárea, às vezes nós temos indicação de cesárea, que é para coincidir com o aniversário do pai, o aniversário do avô, o aniversário do padrinho. Então, a indicação de cesárea ela é muito solta, né? Tem muita liberdade para se indicar cesárea. E aqui, nessa situação em que existe algum risco, mesmo que potencial ou teórico, é que nós vamos conseguir regular a indicação de cesárea? Nós sabemos o que a ciência diz, é isto, mas que na prática isto ocorra é outra história, é outro departamento. Quando vocês se formarem, ou mesmo na discussão da eventualidade de ter alguma parente gestante nessa situação, ver com ela como é a situação e como é a discussão com o seu obstetra. Aqui, tudo isso que nós fazemos em termos de profilaxia, fazer o diagnóstico, tratamento da mãe, eventualmente indicar cesárea, é para evitar este quadro clínico. Aqui é uma criança, né, um recém-nascido, o braço, aqui o tórax acometido, né, e aqui a cicatriz, o cordão, o coto umbilical, né, e aqui o pescoço. Dá para ver então que é uma lesão, são lesões, múltiplas lesões torácicas. Não é bonito de ver, mas não é o mais grave. O mais grave nesta criança foi a lesão encefálica, mas sobreviveu, foi uma criança que usou a ciclovir endovenoso e sobreviveu com algum déficit, mas sobreviveu, né? Muito bom. Vamos passar então para a discussão de outro vírus da família herpes, que é o citomegalovírus. Veio da família Herpes viridae, do subgrupo beta herpes virinae e o gênero citomegalovírus. Esta é o seu esquema, né, morfológico. Tem uma proteína importante, que tem importante papel na interação vírus hospedeiros, é a GB, né? É essa proteína que fica nessa parte aqui do interno do tegumento, mas com expressão exterior. E nós temos 4 variantes genotípicas, nós temos 4 genótipos diferentes do citomegalovírus, né? Do tipo 1, 2, 3 e 4. Como é que esse vírus dispersa-se na população? Por meio de sangue e hemoderivados, secreções, excreções, transplantes e transmissão vertical. De uma maneira em tom de brincadeira, jocoso, nós podemos dizer que este vírus ele dissemina-se por todas as vias e até por via das dúvidas. Então, o controle dessa disseminação é praticamente impossível. Não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível. Um micro-organismo que se dissemina por todas essas vias e possibilidades, é praticamente impossível o controle de sua disseminação na população. Quais são os percentuais de viragem sorológica? Eu não tenho a pretensão de que os senhores guardem estes percentuais. Eu só trouxe para mostrar para os senhores de que tem, com a idade, nós vamos nos expondo mais, com a frequência maior esses vírus. O nascimento
de uma criança de mãe contaminada, ele já tem a transmissão vertical que pode chegar a 3%, de meia a 3% de transmissão vertical. Ele nasce, entre as mães portadoras, ele já nasce com essa transmissão congênita. No período pós-natal, através da amamentação, 5%. Na puberdade, com o contato com a mãe e outras crianças, ele chega a 70%. Na adolescência, 97%. Com atividade sexual, nos adultos, varia, no nosso meio, varia de 98% a 100%. Então, as nossas grávidas, elas têm praticamente 100% de frequência de que elas são infectadas pelo citomegalovírus. E esta infecção, ela vem se construindo, essa frequência vem se construindo com a idade dessa paciente. E na infecção, então, na transmissão vertical de 0,5% a 3%, se a infecção é aguda, 30% a 40%, ele é bastante efetivo na transmissão na fase aguda. Na recorrência ele é mais baixo, mas praticamente 100% da população ela é portadora, então ela tem infecções recorrentes. E apesar da efetividade da transmissão na fase aguda do citomegalovírus, a mulher na fase aguda ela é rara de ser encontrada. Então, em termos globais, nós temos a recorrência como a grande campeã de bilheteria, como responsável pelo número de casos que tem transmissão vertical, no número de crianças que têm transmissão vertical, né? E a reinfecção por outro subtipo do vírus, do citomegalovírus, ela é possível? Ela é possível, sim. A reinfecção, ela ocorre, nós não temos ainda dados para mostrar para vocês qual é esse percentual de reinfecção, mas ela existe. De novo, eu não tenho a pretensão que os senhores guardem os percentuais, mas guardem que a fase aguda transmite mais, mas tem menos mulheres gestantes com risco de ter fase aguda. E mulheres na fase crônica, portanto com risco de recorrência, ocorre no número muito maior. E a reinfecção, nós não temos ainda dados de transmissão vertical em decorrência da reinfecção. Sabemos que ela ocorre, que ela pode ocorrer, mas não temos dados percentuais para dizer para os senhores, né? A infecção primária tem excreção viral em tempo indeterminado, excreção genital por tempo indeterminado, a infecção primária por citomegalovírus, que pode se transformar numa infecção latente, né? Essa infecção latente pode reativar e qualificar uma infecção recorrente. Essa que tem excreção viral intermitente. Essa excreção viral ela é contínua. E essa excreção viral intermitente, no caso da infecção recorrente. E temos ainda a reinfecção com outras cepas, que pode ser uma infecção recorrente ou também infecção latente. Esse dado aqui é um estudo, uma avaliação com uma meta-análise com 12 estudos, né, do Gaitant, e avaliou a incidência da transmissão vertical, percentual da transmissão vertical, em relação à soroprevalência na comunidade. Vejam que quanto mais soroprevalente é essa infecção na comunidade, maior é o risco de transmissão vertical desse micro-organismo. Então, corroborando aquela assertiva, aquilo que eu disse para vocês, de que a infecção recorrente ocorre menos, tem uma probabilidade de ocorrer numa frequência menor do que a infecção aguda, mas como ela tem mais na população, o número final de crianças com transmissão vertical é em número maior em decorrência das infecções recorrentes. O que é que causa o citomegalovírus? Surdez é a principal causa de surdez congênita de causa infecciosa. Então, ela é extremamente importante e a surdez é quase como um dos carros-chefes de complicações para o citomegalovírus. Mas não é o único. Nós podemos ter calcificações intracranianas com a frequência também bastante elevada, retardo mental, possibilidade de microcefalia, corioretinite, restrição de crescimento, perda embriofetal, que traduzindo, aborto e morte fetal e prematuridade. Dos achados clínicos em um recém-nascido infectado.
Nós temos a probabilidade de 0,5% a 3%. Desses 0,5% a 3%, 5% a 10% pode ter algum tipo de alteração. Com manifestação tardia, outros 5%, e que não acontece nada dessas crianças que nascem acometidas, varia de 85% a 90%. Eu diria de que a alteração por citomegalovírus, alteração fetal objetiva, malformação, comprometimento da saúde desse feto por transmissão vertical é um azar tremendo. Ultrapassa todas as barreiras de defesa que placentárias, uterinas, do próprio feto de resposta contra o citomegalovírus, e ele ainda ocorre nessa frequência. Mas felizmente, é raro. E eu diria de que é um tremendo azar essa criança nascer comprometida por infecção por citomegalovírus. Da nossa população do HC, qual é a frequência de mães? Esse trabalho foi feito em puérperas e nós fizemos a dosagem de IgG e de IgM. O IgG positivo em 288, quer dizer, 100% das nossas puérperas, nessa casuística, nessa avaliação, eram portadoras e 288 eram IgM negativas. Então, portanto, mostrando que na nossa população a frequência do citomegalovírus da infecção crônica por citomegalovírus na nossa população de gestantes é extremamente elevada. A triagem sorológica no pré-natal, ela não compensa ser incluída na pesquisa de pré-natal. Se eu tenho próximo de 100%, todas serão positivas. Então, é melhor que a gente aloque esse dinheiro, eventualmente, para essa pesquisa, na pesquisa da hepatite do tipo C, por exemplo. Nós temos onde colocar esse dinheiro aqui, ele não vai melhorar, agregar valor à minha assistência pré-natal. Então, qual é a minha linha de ação? Você vem, dá uma aula, fala que não precisa fazer a pesquisa. Então, qual deve ser a minha linha de ação? A minha linha de ação, eu tenho que identificar fetos com suspeita diagnóstica. E é através da evolução da gestação. Se a gestação está evoluindo mal, o feto crescendo muito pode ser edema, com restrição de crescimento pode ser um acometimento por citomegalovírus. Na infecção aguda eu tenho aumento do líquido amniótico, polidrâmino. Acometimento placentário eu posso ter um aumento do volume da placenta e isso ter uma influência na altura uterina. Então eu desconfio avaliando clinicamente a gestação. E aí eu encaminho para o exame ecográfico, o ultrassom que vai me mostrar se existe alguma alteração morfológica deste feto. E se existe alguma alteração morfológica, a gravidez não está andando bem, tem algum tipo de alteração, eu vou identificar a infecção materna. Eventualmente, eu posso até encontrar IgM nessa mãe. Faço a identificação na infecção materna e vou fazer a confirmação diagnóstica da infecção fetal, fazendo o PCR de uma amostra do líquido amniótico que eu obtive por meio da amniocentese. Colho o líquido amniótico e faço o PCR desse líquido amniótico. Se eu detecto fragmentos do material genético desse vírus, eu estou frente a uma infecção fetal por citomegalovírus. E o tratamento ele não pode ser feito durante a gestação, porque os tratamentos, as possibilidades farmacológicas são extremamente tóxicas. Então eu faço o tratamento pós-natal precoce. Ah, mas esse feto está pré-termo. Então eu acelero a maturidade pulmonar fetal, interrompo precocemente essa gestação, se isso é factível. Se está muito no início da gravidez, eu infelizmente não posso fazer nada. E eu digo para vocês, nessa linha de ação é uma das infecções que mais desafiam o profissional médico. Eu, pessoalmente, não gosto dessa infecção. É porque eu não posso fazer muita coisa. Eu faço o diagnóstico e não posso fazer o tratamento do feto. E isso, para o médico obstetra, para quem faz medicina fetal, isso é muito ruim, nos derrota. Realmente existe a possibilidade, mas a possibilidade é mais tóxica para o feto do que a própria infecção.
Então, por isso, o tratamento, se eu for instituir, ele tem que ser pós-natal precoce. Quais são as drogas possíveis de tratar o adulto? Aciclovir, valaciclovir, foscarnet, ganciclovir e o cidofovir. O mais utilizado entre adultos na nossa população é o ganciclovir. Mas se eu for utilizar o ganciclovir numa gestante, eu coloco o feto ou o embrião em risco. O ganciclovir é extremamente tóxico para os tecidos fetais. E então eu teria que trabalhar na profilaxia. A profilaxia, evitar novas infecções, é lógico. Nós aprendemos que o citomegalovírus ele tem pelo menos 4 subtipos. Então, se ela é positiva por um, não me diz que ela é infectada e positiva para todos eles. Então, para essas mulheres, independente de saber se ela é portadora ou não, eu vou orientar, cuidado durante a gravidez, cuidado com outras crianças, trabalho em creche, trabalho onde nós temos o período de viragem dessas crianças, nós vimos que a criança tem um risco grande de viragem, é no período da infância em que grande parte delas tem a infecção aguda, tem a viragem. Então, profissionalmente, se essas mães puderem ser afastadas desse tipo de trabalho é bom. O cuidado com idosos, cuidado com manuseio, excreção, secreção. Então, cuidado de idosos também não é o indicado. O contato com secreções e excreções, como já foi dito, e o sexo teria que ser protegido. Vocês acham que isso é fácil? Você chegar para uma grávida e falar, olha, a sua atividade sexual tem que ser protegida por condom. Você acha que ela vai aceitar isso? É extremamente difícil. Então, eu qualificaria como para evitar novas infecções. Isso aí é um desafio para essa família, é um desafio para o médico obstetra fazer e implementar todas essas medidas profiláticas para evitar novas infecções ou na eventualidade de evitar uma infecção aguda, a prima infecção. Então, citomegalovírus, gente, segue sendo um desafio e um desafeto para o profissional obstetra que trata de medicina fetal e que trata de pacientes acometidas por infecções, por esse tipo de infecção. Então, é um desafio e um desafeto. Vamos falar agora alguma coisa sobre o papilomavírus humano. A expressão do papilomavírus humano em grávidas é completamente diferente de uma mulher não grávida. O papilomavírus humano, o HPV, ele gosta de se desenvolver em tecidos que a gravidez propicia. A gravidez tem vasodilatação periférica, uma nutrição adequada, aumenta a umidade dos tecidos periféricos, principalmente os genitais, e isso é tudo que o HPV gosta. A imunidade celular da grávida ela apresenta períodos de depressão, períodos mais prolongados de depressão dessa resposta celular, e isso também é ótimo para que as infecções latentes do HPV elas se manifestem. Então, a expressão em grávidas ela aumenta. A frequência de lesões condilomatosas em gestantes é maior do que na população não grávida. Tem uma grande variações de tipos virais, nós temos dos 100 e tantos tipos de HPV, pelo menos 35 deles acometem humanos. A transmissão vertical, que é o motivo da nossa aula, ela ocorre mais comumente com os tipos 6 e 11, que são justamente aqueles que provocam lesões clínicas. Nós temos lesões clinicamente evidentes, subclínicas, aquelas que só são diagnosticadas por meios de magnificação da lesão, como o coposcópio, como a lesão diagnosticada através da citologia ou do exame histopatológico, e elas não são clinicamente evidentes, e as lesões ou as infecções latentes, aquelas que só são diagnosticadas por meio de técnicas de biologia molecular, né? Então,
a transmissão vertical ela ocorre com os tipos 6 e 11 que provocam as lesões clínicas, que são as lesões de maior carga viral. O que chama a atenção no HPV, ele não causa restrição de crescimento, ele não causa trabalho de parto pré-termo, ele não causa restrição de crescimento. Mas ele tem uma coexistência com outras infecções genitais extremamente elevada. Eu brinco de que o HPV nunca está sozinho, mas está sempre mal acompanhado. E mal acompanhado por quem? Ele está acompanhado do HIV, ele está acompanhado do streptococo do grupo B, pelo gonococo, por todos os vírus e bactérias que causam algum tipo de lesão. Então, está sempre acompanhado, mas sempre mal acompanhado. Então, nos dando a falsa impressão de que ele é o pior. Ele é que causa todos os malefícios para o desenvolvimento da gravidez. Sim, ele pode causar, mas ele causa transmissão vertical, com lesões específicas. Essas outras lesões, esses outros diagnósticos e prognósticos ruins, são as companhias do HPV, as quais eu já nominei previamente. Como é que a transmissão ocorre? Ela ocorre no canal de parto, no momento do parto, por via ascendente e por via transplacentária. Qual é o medo que eu tenho? Qual é a lesão mais temida do HPV? A lesão mais temida do HPV é a papilomatose de laringe. Mas eu vou fazer um resumo para vocês aqui das complicações do que pode ocorrer na companhia do HPV. Vamos ver? Vamos. Aborto. Ele não causa aborto, não causa restrição de crescimento, não causa coreamniorexia prematura, coreamnionite, nem trabalho de parto pré-termo, nem prematuridade. Ele causa lesões do HPV, lesões na pele, de uma maneira geral, que são lesões que normalmente desaparecem após o nascimento da criança. Ela nasce com as lesões, mas elas desaparecem. Mas a lesão que causa medo e que o prognóstico é muito ruim é a papilomatose de laringe. Está aqui apontado para vocês, aqui na cadeia vermelha, escrito em realce para vocês. Todas essas alterações aqui são os germes que a ela se associam, que a infecção HPV associa-se. O que ele causa, que eu tenho medo mesmo, é a papilomatose de laringe. Existe, então, nessa condução, uma série de alterações de como é que eu vou conduzir, fazer o segmento pré-natal nas pacientes portadoras dessa infecção. Existe aumento e evolução das lesões, como é que eu vou tratar, quando eu vou tratar e quando é o tipo de parto. Vamos ver. Segmento pré-natal. Eu tenho que tratar todas as infecções associadas. É só procurar que nós vamos achar outro tipo de infecção, outra infecção associada. Temos que tratá-las. E temos que tratar as infecções clinicamente evidentes do HPV. Nós tratamos pré-natal? Tratamos essas lesões no pré-natal? Nós não tratamos as lesões, nós não conseguimos tratar essas lesões. Nós fazemos a destruição dessas lesões. Então, nós não matamos o HPV, matamos a casa deles. Nós queimamos ou destruímos a célula na qual ele está albergado. Né? Então, nós tratamos com os métodos, nós vamos ver como é que nós vamos tratar, quais as armas que nós vamos utilizar, mas nós temos que tratar. Nós temos que tratar para evitar que elas aumentem, nós já falamos para os senhores, que elas aumentam em número e aumentam em tamanho, elas evoluem. Né? Então é preciso que elas sejam tratadas. Nós vimos que o conceito de tratamento aqui é limitado. Mas nós falamos que seja tratamento porque nós destruímos as lesões. E nós destruímos as lesões com o objetivo de reduzir a carga viral. Quem tem carga viral elevada são as lesões clinicamente evidentes. Então, eu queimando essas lesões, destruindo essas lesões, por qualquer método que possa ser utilizado durante a gravidez, eu estou reduzindo a carga viral. Reduzindo a carga viral, eu reduzo, logicamente, o risco de transmissão vertical. Quando é que eu vou tratar? Eu vou tratar essa paciente
quando ela chega para mim em tempo hábil, de que eu faço o tratamento, eu destruo essa lesão, e quando eu destruo essa lesão, eu provoco uma lesão tissular. Eu deixo ali uma queimadura, se eu faço a incisão cirúrgica, eu deixo uma cicatriz cirúrgica. E eu tenho que dar tempo de cicatrização até o momento do parto, porque vocês já imaginaram? Se eu faço o tratamento e a paciente no outro dia eu tenho que conduzir o parto, como é que eu vou fazer o toque vaginal encostando nessa lesão que eu mesmo provoquei? Então, eu vou tratar a partir do momento em que ela chega, as lesões clinicamente evidentes e num período que seja um período hábil, que possa ocorrer a cicatrização. Então, eu trato em torno de até quando a paciente chega a 32, 34 semanas. Após isso, eu só vou conduzir a gestação, converso com a grávida e não vou tratar, não vou indicar cesárea apenas por isso. A indicação de cesárea, ela tem tem uma evolução de tipo de lesão específica para eu caracterizar o tipo de parto. Né? Então, eu vou tratar neste período que eu já falei. Né? Vamos ver aqui. A transmissão vertical Então, o objetivo é destruir as lesões por meios físicos ou reduzir a carga viral. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o laser de CO2, que é a melhor opção que existe, mas o laser de CO2 não está disponível para todas as comunidades, todos os serviços de assistência. Eu posso fazer a excisão da lesão com com o aparelho de cirurgia de alta frequência, posso utilizar o bisturi elétrico, eu posso fazer a excisão cirúrgica com bisturi simples. É claro que, logicamente, eu faço anestesia. Né? Então, eu posso fazer o tratamento com qualquer um dessas armas, né, terapêuticas. Chamo a atenção aqui que não se usam os métodos químicos ou imunológicos para tratar as lesões HPV induzidas em grávidas. Então, aqui em Ribeirão Preto, nós não utilizamos o ácido tricloracético, não utilizamos o imiquimod e não utilizamos o interferon. São substâncias, o ácido tricloracético, ele age na pele, destruindo a lesão. Eu não sei o percentual de absorção e a sua atuação no cordão umbilical. In vitro, ele causa constrição do cordão umbilical, mas em vivo nós não sabemos, não há como fazer esse trabalho, né? Então é melhor não utilizar. O imiquimod e o interferon não estão liberados para uso na gestação. O interferon causa morte fetal. O imiquimod não tem trabalhos na literatura mostrando o seu uso na gravidez. Então nós podemos sintetizar que os métodos químicos, eles estão proscritos durante a gravidez. Tá? E a via de parto. Como é que nós vamos indicar a via de parto na paciente com lesão por HPV? A indicação é obstétrica. Nós não indicamos cesárea porque a paciente tem lesão do HPV. Então, é o parto via vaginal. Vai obedecer aos parâmetros obstétricos. No entanto, quando a lesão é tão grande que funciona como um tumor prévio, a lesão é muito grande. Tumoração funciona como um tumor, tão grande que funciona como um tumor. Prévio à apresentação fetal, eu tenho que indicar cesárea, porque senão o feto não vai nascer. Ou em caso de lesões vaginais múltiplas, e literalmente a tapeta a vagina. Neste caso também, a apresentação fetal ao nascimento, ela arranca essas lesões e provoca hemorragias incoercíveis. Você acaba não controlando e perdendo a mãe por hemorragia durante o parto. Então, a indicação é obstétrica. Os tumores, quando tem tumoração prévia, ou as lesões vaginais múltiplas, atapetando a vagina com risco de hemorragia, neste caso, nós estamos autorizados a indicar cesárea. Tudo bem? Então tá bom. Vamos em frente. Nós vamos falar então sobre a última infecção desta manhã, que é a infecção causada pelo parvovírus B19. Ela é uma doença exantemática, também chamada de eritema infeccioso ou quinta doença. A sua sinonímia mais frequente são esses três: parvovírus B19, eritema infeccioso ou quinta doença.
Ela é assintomática na maioria absoluta dos adultos. Mas se tem sintomas, ela dá rush cutâneo e dor articular, mas extremamente rara. Eu desafio vocês a ver algum colega de vocês que faltou da aula porque está com parvovírus B19. Então, é realmente muito, muito rara. A sua frequência na população de gestantes do HC chega a 73% das nossas gestantes já são portadoras do parvovírus B19. A fisiopatologia da doença fetal agora, ela se baseia na toxicidade desse vírus sobre as células da medula que originam as hemácias. O parvovírus não dá malformação, mas ele chega lá na hemácia, na célula tronco da hemácia, e fala, não vai diferenciar. E aí esse feto apresenta uma anemia severa, porque as células sofrem os efeitos da toxicidade desse vírus lá nas células primordiais que vão originar as hemácias. Leva uma anemia fetal intensa em decorrência dessa infecção, acarretando essa anemia fetal acarreta insuficiência cardíaca do feto e óbito intraútero, logicamente. A triagem durante a gravidez ela não está indicada, porque primeiro, a frequência é muito elevada na população e nós não temos nenhuma medicação específica para o controle desta infecção. O diagnóstico da infecção fetal, mais uma vez, é que ele se baseia nas alterações clínicas gestacionais, polidrâmio e aumento da altura uterina. O feto, pela anemia, ele desenvolve edema, pode ou não desenvolver polidrâmio, mas o próprio edema fetal o edema fetal diminui a motilidade fetal, a grávida me informa sobre, está parando de mexer e o meu abdômen está crescendo mais do que do esperado. Cresceu muito rapidamente. Rapidamente, nós indicamos uma ecografia e a ecografia vai mostrar para nós o edema fetal e o acometimento fetal. Infelizmente, não há tratamento antiviral específico. Como é que nós podemos fazer a avaliação terapêutica desse feto? A avaliação e a terapia desse feto. A ecografia é que vai nos ajudar assim tremendamente. E o controle é feito corrigindo a anemia fetal com a transfusão intrauterina e sem a transfusão intrauterina intravascular. E que sem a ecografia é impossível que nós tenhamos sucesso transfundindo sangue para esse feto, colocando lá dentro do cordão umbilical do feto sangue exógeno. E esse controle dá uma sobrevida aí de 60% a 80% de resultados positivos. E se eu não fizer nada, a mortalidade desse feto ela ultrapassa os 80%. Então, havendo essa infecção, o acometimento fetal, está indicado a correção da anemia fetal com transfusão intrauterina endovascular, visto que não há tratamento antiviral específico, né? Então, gente, para fazer um resumo das aulas que versaram sobre a transmissão vertical dos vírus, eu queria chamar a atenção mais uma vez para essa balança dos objetivos da assistência pré-natal e obstétrica. Como os senhores viram, um dos objetivos nossos na assistência pré-natal é a redução da transmissão vertical. Todas as nossas intervenções e iniciativas, elas visaram a redução da transmissão vertical e, ao mesmo tempo, visaram também a redução dos agravos maternos, porque eu preciso dessa mãe sadia também, em boa saúde, com boa saúde, para cuidar desse recém-nascido, que eu espero nós tenhamos sucesso evitando a transmissão vertical. Eu gostaria de desejar a vocês um bom aproveitamento do conteúdo dessas aulas até o momento, do nosso curso, desse módulo de transmissão vertical, dizendo e reafirmando o meu compromisso de resolvermos as dúvidas, as eventuais dúvidas, nas nossas aulas de tira dúvidas, nas nossas aulas práticas, nos nossos plantões do centro obstétrico. Eu gostaria também de deixar aqui o meu e-mail e
a minha expressa disponibilidade e disposição de ajudá-los em relação a esse tema ou em relação a qualquer outro tema, mas especificamente esse tema que ficou sob a minha responsabilidade, que é sobre a transmissão vertical das infecções. Tenham um bom restante de manhã e até a próxima.